Pelas ruas da colônia Santa Isabel, no município de Betim, as antigas construções guardam as marcas de um tempo sofrido. Aqui funcionava um dos principais centros de isolamento e tratamento dos portadores de hanseníase do país. Este é o portal de entrada da colônia Santa Isabel e vocês podem observar uma curiosidade. São duas guaritas. De cada lado ficava um guarda, um saudável para receber os trabalhadores da colônia e o outro doente para receber novos pacientes que chegassem aqui. Na época, a doença era conhecida como lepra e quem recebia o diagnóstico era obrigado a viver em um desses locais. Mesmo depois de encontrada a cura para o mal, alguns pacientes não quiseram deixar o lugar. A colônia Santa Isabel foi criada no ano de 1928 e na década de 1950 chegou a receber 7.000 pessoas. E uma dessas pessoas que continuam vivendo aqui é o senhor José André Vicente, aposentado. Senhor José, como é que era viver aqui? Era muito difícil para as pessoas viverem? Era muito preconceito? O preconceito sempre foi. Até hoje ele já diminuiu muito mesmo, mas ainda tem muito preconceito, principalmente nas cidades menores. Nascido em Resplendor, no Vale do Rio Doce, ele foi internado aos 7 anos de idade quando apareceram os primeiros sinais da doença. Constatou-se que era hanseníase, naquele tempo falava lepra, né? E me passaram para dentro da colônia, junto com a minha mãe. Junto com a minha mãe e sem ela. O interessante era isso. Na colônia as crianças eram separadas dos adultos. Só os filhos não ficavam com os pais, não. Tinha um pavilhão onde as crianças ficavam ali, moravam lá, estudavam lá, ficava prisioneiro. Só podia ir na casa da mãe ou do pai uma vez por mês. O tempo passou e o menino cresceu. Os momentos de diversão eram no Cine Teatro Glória e nesta praça. Fora do cinema e dos bailes, era na pracinha que a pessoa vinha divertir, sair, papear um com o outro, procurar namorada, né? Ele era um dos enfermeiros da colônia. Por isso, nem sempre curtia o passeio na praça com a namorada, por causa do trabalho no hospital. Às vezes estava lá aqui com a namorada sentada no banquinho ali, não tinha horário de serviço não, era direto e reto. Aí o alto-falante ainda está ali até hoje, funcionando. O serviço de alto-falante já diz: atenção, o serviço de alto-falante da colônia Santa Isabel está convocando agora, sou enfermeiro da enfermaria número 5, número 4, número 3, era 5 enfermarias. Está sendo solicitado lá agora com urgência. Aí tinha que correr e entregar a moça na casa dela, ali no pavilhão onde é o hospital, ali era o pavilhão das moças. Tinha que levar lá, ele voltar e correndo para ir acudir a pessoa. Na década de 1950 foi encontrada a cura da doença. Seu José e outros pacientes da colônia ficaram livres da hanseníase, mas não do preconceito. Eu já fui repreendido entrando no ônibus. O camarada falou para mim assim: o senhor não está vendo que o senhor não pode entrar nesse ônibus? Você é leproso? O cara falou desse jeito comigo. Eu saí chorando. Porque senti como se fosse uma porretada que o cara tinha me dado. Saí chorando naquele momento. Eu precisava de pegar o ônibus e eu estava passando mal. E é exatamente por ainda ser vítima de discriminação que ele preferiu seguir a vida dentro da colônia. Foram 2 assistentes sociais lá em casa, quando eu recebi alta, perguntou se eu queria ir embora. Eu fui embora para onde? Minha família, minha terra é aqui, não tem parente para fazer lá fora. E na igreja onde seu José casou-se nos anos 1960, encontramos o pastor Felipe. Segundo ele, onde funciona o templo era uma casa usada desde 1940 para reuniões de vários grupos protestantes. Em 1966 foi erguida a Igreja Presbiteriana da colônia Santa Isabel para atender aos portadores de hanseníase. Eles eram isolados, perdiam contato com muitos parentes, muitos chegavam à depressão e outros problemas. Então a igreja ela veio para poder fazer esse atendimento social exclusivo na época. A região cresceu e após o rompimento das correntes que cercavam a colônia em 1982, os moradores de Santa Isabel se uniram com os do bairro Citrolândia. Hoje a igreja atende a todos. Pelo fato da história da colônia em si e o choque talvez que muitos tiveram ao vir para cá e talvez aos parentes que foram
invadindo ao redor, até se formar a Citrolândia, você tem aquela desestrutura familiar, social. Então você tem um índice de violência que cresce, uma marginalização também. E a igreja, mais do que ninguém, a gente tenta trabalhar nisso, né? Dentro da sociedade, dentro da família, para reerguer e trazer novamente esses princípios cristãos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.